Boa noite, meus queridos irmãos. Saúdo-os na graça, na paz do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Irmãos, nós queremos abrir este culto da noite agradecendo. Eu quero agradecer, meus irmãos, porque nós já estamos há 4 meses desta pandemia e a tristeza é que nós não podemos nos ver, cumprimentar, nos abraçar, mas também nós agradecemos pelo fato de todos em seus lares estarem bem, não terem contraído este mal, estarem bem de saúde, e nós, mesmo através do Zap, de gravações, telefone, temos conversado e temos falado uns com os outros, e isso traz aos nossos corações um alento e uma alegria. É bem verdade que gostaríamos e até mesmo queremos que haja a confraternização, haja o contato, haja esse afeto espiritual, fraternal, mas infelizmente não é possível. Então vamos agradecer pelo fato de podermos saber que Deus tem cuidado de cada um de nós, de nossas famílias, dos nossos filhos, e isso é um motivo de gratidão e de louvor ao nosso Deus. Queridos irmãos, nesta noite eu gostaria de trazer em pauta um assunto muito interessante, e o tema da mensagem é a redenção que há em Cristo Jesus. Nesse período de quarentena, como nós parado no tempo, podemos assim dizer, e em casa, confinados, podemos pensar um pouquinho mais na questão espiritual. E nada melhor do que nós, como salvos em Cristo Jesus, entendermos e compreendermos esta redenção. Redenção que há somente no Senhor Jesus Cristo. O dicionário define redenção como o resgate do gênero humano, ação ou efeito de redimir, ato de se redimir, salvação. Na teologia, salvação da humanidade por Jesus Cristo. É impossível desassociar a redenção de Jesus Cristo e redenção de escravidão. Somente são remidos os que são cativos. Ou seja, para que haja a redenção é necessário haver a escravidão. Nesses últimos dias tem se falado muito sobre escravidão. O Brasil foi uma nação escravagista. Milhões de negros saíram dos seus países da África e foram por todo o mundo como escravos. Mas nós não podemos esquecer que foram escravos porque alguém do seu próprio povo o escravizou lá no passado, lá na África, para vendê-los aos escravagistas e estes vendessem seres humanos. É triste falarmos uma coisa tão terrível, é o tráfico de ser humano. De animais já nos entristece. Imagina, meus queridos irmãos, chegar ao ponto de nós pensarmos em escravagismo dos próprios seus, ou seja, prendiam os seus e os revendiam para que fossem escravos no Brasil, Estados Unidos, Inglaterra e todos os países que foram escravagistas. Louvado seja Deus, glorificado seja o nosso Senhor, que hoje não há essa questão da escravidão por cor, mas não podemos esquecer que ainda há muitas pessoas escravas, ou escravas do sexo, escravas de tantas outras questões que existem no mundo. Agora, a pior escravidão é a escravidão espiritual. Aquela pessoa que é escrava de Satanás. Voltando aqui no nosso pensamento, como é impossível desassociar redenção de Jesus Cristo e redenção de escravidão,
somente são remidos aqueles que são cativos. Para que haja a redenção é necessário o remido e o remidor. O remidor fica obrigado a efetuar o pagamento para libertar o escravo. Quando nós ainda voltando nessa questão da escravidão, no Velho Testamento não era uma coisa absurda um judeu ter um escravo judeu. Acontecia. Tanto é que no ano do jubileu, aquele que se tornara escravo recebia a libertação. E se ele, porventura, quisesse continuar morando na casa, até mesmo sendo escravo do seu senhor, ele ia até, digamos, um cartório, um lugar oficial, para dizer que não, eu quero continuar como escravo do meu senhor. E é aquele preceito, como diz na lei, a sua orelha era furada e colocava-se uma argola mostrando que ele aceitou ser escravo. O remidor fica obrigado a efetuar o pagamento, a libertar o escravo. O remidor era um parente de sangue, tinha de ter condições financeiras e que estivesse disposto a resgatar o remido, o escravo. Irmãos, nas Escrituras, nós encontramos a história de Boaz e Ruth. Linda história. Uma história que mostra Ruth, ela foi resgatada por Boaz não porque era estrangeira. Não, Ruth havia casado com um judeu e pelo fato dele ter morrido, a lei judaica dizia que o parente mais próximo deveria casar-se com Ruth e ter condições, posses de manter. E aquele que era o mais próximo da linhagem de Noemi não tinha condições financeiras de resgatar Ruth. E aí Boaz, sendo um parente depois deste o mais próximo, efetuou o resgate, casou-se com Ruth. Uma história maravilhosa que nós encontramos nas Escrituras e que mostra exatamente essa questão do remidor e do remido. Isto nos mostra e leva-nos a pensar também no remidor, o Senhor Jesus Cristo, e o remido, nós salvos e redimidos pelo Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, vemos 3 fatos contidos na redenção. O primeiro fato é o pagamento do resgate. Mas antes de fazer a leitura propriamente dita do primeiro ponto, vamos ler aqui, eu acabei pulando a leitura de Romanos 3, 21 e 26, que servirá de base para a nossa meditação. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes,
estabelecemos a lei. Então, irmãos, ao lermos aqui o texto e olharmos aqui o primeiro fato, né, que nós vamos falar sobre a redenção, o primeiro fato automaticamente tem que ser o pagamento do resgate. Em 1 Coríntios 6,20, porque fostes comprado por preço. Porque fostes comprados por preço. Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua e nação. Apocalipse 5:9. Como nós vemos, irmãos, o primeiro fato é o pagamento do resgate. É interessante nós vermos, e com até certa tristeza, que as pessoas não estão preocupadas pelo fato de serem escravas. Pensam elas que são escravas do mundo. Mas o mundo é escravo de Satanás. Portanto, elas são escravas de Satanás. Há pessoas que a gente conversa e eles dizem: eu não quero saber de religião, não quero saber de Deus, eu não quero saber do diabo, eu não sou nem de um nem de outro. Eles pensam que estão em cima do muro. Mas a realidade é outra. A realidade ou é escravo de Deus, porque nós somos comprados, e portanto, se somos comprados, nós somos escravos de Deus, portanto, e sabemos que Deus não nos trata como escravos, mas nos trata como filhos. Ou é escravo de Satanás, o que nós vemos aí direto e reto. Eu estava ouvindo no jornal ontem, foi preso um grupo de pessoas em São Paulo, do grupo PCC, que eram juízes, executavam, matavam aqueles que eram condenados. E tanto aqueles que eram mortos por este grupo, como o grupo, eles pertencem a quem? Para fazerem tal barbaridade. Automaticamente entendemos que eram escravos e são escravos de Satanás. Mas voltando aqui, irmãos, o que aconteceu para que o homem precise de um remidor? E por quê? E por que o preço desse resgate veio a ser tão alto? Aqui no texto que nós lemos diz que recebemos e fomos justificados gratuitamente. Mas se nós fomos resgatados gratuitamente, não quer dizer que esse resgate não houve um custo. O apóstolo Pedro diz que não foi com prata, não foi com ouro, não foi com pedras preciosas, mas foi com o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós entendemos, né, que o pagamento do resgate das nossas almas foi com um preço altíssimo. Ao pecar contra Deus, o homem separou de Deus, do seu Criador. Todos pecaram. A raça humana foi colocada debaixo do pecado. Não há um justo sequer. Dizem os homens: o homem é bom. Diz Deus: o homem é mau. Dizem os homens: há muitas coisas boas no coração humano. Diz Deus: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias 17:9. Se conhecemos a nossa condição moral e espiritual, concluímos que estamos condenados pelos nossos pecados e, reconhecendo em Jesus Cristo o único remidor, teremos salvação, porque foi somente Ele quem morreu pelos nossos pecados. Foi Ele quem pagou o preço da redenção. Irmãos, é interessante nós olharmos, mesmo os chamados grupos cristãos, eles, para tirar o valor da redenção em Cristo Jesus, colocam outros valores. Os espíritas dizem que são cristãos, mas entendem que é através de boas obras que se consegue a redenção dos pecados. Os católicos dizem que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador,
mas precisam de santos, precisam da Nossa Senhora para serem resgatados. E eu pergunto, Pedro, Tiago, João, Paulo, Antônio, José, Maria, morreram na cruz por nossos pecados? Será que eles tomaram uma posição para nos libertar de nossos pecados? Eram humanos como nós, pecadores e falhos como nós. E como diz a própria Maria, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra no Deus, meu Salvador. Se Maria, a mãe de Jesus, precisou da redenção em Cristo Jesus, o que será de nós? O que será de nós? Todos precisamos da redenção no Senhor Jesus. O preço pago pela redenção é a morte do Senhor Jesus Cristo. O segundo fato, remoção da maldição da lei. Em Hebreus 2, 10 a 15, nós lemos, e os irmãos podem ler em casa, pelo fato de não dar tempo, mas aqui nós lemos, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Gálatas 3,13. Olhando o texto, irmãos, de Hebreus, e olhando agora o texto de Gálatas, nós vemos que a lei traz em si a maldição. O crente é liberto desta maldição através, como nós vimos, de Cristo, que se tornou maldição em nosso lugar. Irmãos, quando nós pensamos mais profundamente sobre a questão do resgate, o preço que foi pago, nós vamos entender o Deus ao qual nós servimos, um Deus que nos amou com amor de tal maneira que deixou a sua glória, o seu poder. Na semana passada eu estava falando aos irmãos sobre o que é a Terra nesse universo e o que é o ser humano neste universo. Comparado com a glória de Deus, nós somos infinitamente pequeninos, menor que um grão de areia. Mas o que alegra os nossos corações é em saber o amor que este Deus tão grandioso dá aos seus filhos, dá ao ser humano. Amor tal sem medida, de que fez com que o Filho Jesus Cristo viesse aqui, nascesse de Maria e caminhasse com a humanidade, olhasse com amor, e que amor tremendo sobre todos os seus, e carregasse sobre si a maldição. A sua maldição, a minha maldição sobre ele. A maldição da humanidade toda sobre ele. E Deus, no seu infinito amor, carregou a nossa maldição. E à cruz foi pendurado. E ao terceiro dia, louvado seja Deus, ele ressuscitou. Ressuscitou para vencer a morte. Porque a morte ainda, ela se torna e é uma maldição sobre a vida do ser humano. Nenhum de nós estamos nenhum de nós está em condições de fugir da morte. É bem verdade que se Cristo vier e arrebatar a igreja, nós vamos fugir da morte. Mas é uma outra situação que não vem ao caso. Mas, olhando agora a questão da pandemia, no Brasil, quase 80 mil mortes. No mundo, mais de 500 mil mortes. Isso entristece e vemos.
Porque a morte não é só no Covid. A morte é em variadas situações, acidentes, problemas vasculares, problemas neurológicos, câncer, e uma infinidade de questões que levam o ser humano à morte. Até mesmo se a pessoa não tiver problema, digamos, de enfermidade, ela morre pela velhice. Todos teremos que enfrentar essa maldição da morte. Mas, quando nós em Cristo Jesus estamos guardados, a morte é simplesmente uma mudança de situação. Saímos da condição humana e vamos para o céu morar com o Senhor Jesus Cristo, o que muito nos alegra e alegra o nosso coração. A lei traz em si a maldição. O crente é liberto desta maldição através de Cristo, que se tornou maldição em nosso lugar. Como diz aqui no versículo 31, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Ou seja, a lei foi necessária para mostrar ao homem o pecado. A lei mostra o homem pecador. Mas a lei não dá condições de resolver o problema do pecado. A lei só mostra que o homem é pecador e que ele está afastado de Deus. Agora, pela graça, e nós vivemos na época da graça, Cristo veio e morreu pelos nossos pecados. Cristo fez-se maldito por nós, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E por fim, irmãos, o terceiro fato, libertação da escravidão do pecado para a libertação da graça. Efésios 1, 7. Eu vou ler esse texto, irmãos, para que nós tenhamos uma compreensão melhor, mas leia os textos que eu mencionei de Hebreus, para que vocês possam se aprofundar um pouco mais nesta questão. Mas Efésios 1:7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. E também, irmãos, o texto aqui de 1 Pedro 1:18 e 19, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fossem resgatados do vosso fútil procedimento, mas com precioso sangue, como do Cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Como eu disse no início, o que para nós é de graça, gratuito, e por isso mesmo nós vivemos na época da graça, a igreja vive no tempo da graça. Para nós, o que é de graça, nós vivemos que esta libertação teve um preço altíssimo. A redenção liberta o pecador da escravidão através do pagamento efetuado. Neste caso, o valor infinito do sangue derramado pelo Senhor Jesus Cristo é eficaz para remir o pecado da humanidade. Se havia uma forma para resgatar o homem, e esta forma era a vinda do próprio Deus para se fazer maldito por nós e morrer na cruz e derramar o seu sangue, irmãos, nós precisamos fazer um exame em nossas consciências e vermos que o preço para que nós temos, ou o preço da nossa liberdade, é um preço altíssimo. Foi um alto preço pago por nós. Um preço que nós não conseguimos medir, um preço que nós não conseguimos ter noção, mas foi um preço pago, já está pago. Por isso que mais uma vez nos dá o entendimento de que nós recebemos essa salvação de graça, e se a recebemos de graça, não tem como nós, já que a recebemos e temos, desfazer desta graça. Eu pequei, eu perdi a graça, eu perdi a salvação. Não tem como, porque foi nos dado de graça exatamente pelo fato de sermos pecadores.
Se não fôssemos pecador, ou se nós tivéssemos condições de resolver esse problema por nós mesmos, não havia necessidade da morte do nosso Senhor e Salvador. Mas, como não é possível por outro meio, nem por Maria, nem por José, nem por boas obras, mas somente crendo no presente dado por Deus, sim, nós podemos ter a plena convicção e a certeza de que a nossa salvação já está garantida em Cristo Jesus. E o que fazer? Pecar? Como diz Paulo, para que a graça abunde? De maneira nenhuma. Agora, nós vamos lutar contra o pecado, o qual já foi vencido na cruz pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e vivermos uma vida reta. Vivermos uma vida que agrade a Deus. Agora, nós não vamos viver por medo. Eu não vou pecar porque eu tenho medo da mão de Deus. Não, eu não vou pecar porque Deus se alegra com aqueles que buscam andar retamente. Porque eu já estou salvo em Cristo Jesus, independente da minha condição. Portanto, queridos irmãos, que nós possamos olhar e ver a redenção, né? Vemos que fomos resgatados de uma forma maravilhosa, preciosa, pelo Senhor Jesus. Que valor temos diante do Pai Celestial? Depois de tudo aquilo que nós falamos, qual é o valor que você entende que tem diante de Deus? Ao ponto de Ele enviar aqui à terra o seu amado Filho, para que o seu Filho servisse de propiciação pelos nossos pecados. Ele não mediu esforços para nos remir. Comprou-nos com o sangue de Jesus, tirando-nos da maldição da lei, dando-nos liberdade. E usamos, irmãos, desta liberdade para servir ao nosso Criador, ao nosso Senhor. Agora, com gratidão, vamos dar o devido louvor ao autor e consumador de nossa fé, Jesus Cristo. Deus abençoe os queridos irmãos, que nós possamos ter uma semana agradabilíssima na presença do nosso Deus, orando para que logo termine esta quarentena e possamos voltar a nos reunir como antes, nos abraçando, tendo a alegria de louvar e glorificar o Senhor Jesus Cristo juntos. É muito bom, eu sei que Deus se agrada de nós termos o nosso tempo sozinhos com Ele, em oração, em leitura da palavra, mas também Deus se alegra quando estamos reunidos com o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, o mesmo propósito em adorar e servir ao Senhor. Deus abençoe os irmãos. Oremos. Pai de amor, querido Deus, nós somos gratos porque nós temos a oportunidade de testemunhar às pessoas o preço que foi pago pela nossa salvação. Nós podemos mostrar às pessoas que ainda são escravas de Satanás que Deus preparou o meio de remi-las, o meio de salvá-las. Não é elas fazendo boas obras, não é elas crendo em deuses falsos de pedra ou de barro, mas elas depositando a fé no amor e na graça de Jesus Cristo, que nos amou e derramou o seu sangue por nós pecadores. E Pai, também nesse momento de pandemia, neste momento em que as pessoas estão assustadas com todas as coisas que estão acontecendo, e até nós mesmos, ó Deus, ficamos com medo, temerosos, ponha em nossos corações a Tua graça. Aquieta, ó Deus, os nossos corações, e que nós possamos olhar para Ti e dizer, somente Deus é Deus. E como diz aquele cântico, se Deus fizer, Deus é Deus, e se Deus não fizer, Deus continua sendo Deus. E crendo nisso, ó Deus, sabendo que quando partirmos daqui, iremos morar todos juntos nas mansões celestiais, tendo uma comunhão com o Senhor Jesus Cristo e com todos os irmãos. Pai de amor, dá-nos uma semana na Tua presença, que nós possamos buscar fazer a Sua perfeita vontade e que possamos cada vez com alegria louvar e glorificar ao Senhor Jesus Cristo e dizer, eu sei que o meu Redentor vive.
Obrigado, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.